O Dia Internacional da Juventude é instituído pela ONU como sendo 12 de agosto. E nós estamos aqui no programa Clube de Mídia pela web e vamos tratar de um assunto importante a respeito da juventude. Nosso tema de hoje é Jovens, o futuro em suas mãos. O projeto pedagógico Jacarepoió, o projeto pedagógico Ato Falho, o projeto pedagógico Clube de Mídia tem como objetivo principal incentivar os participantes a desenvolverem um senso crítico, estético e responsável diante das situações sociais em que se encontre, valendo-se dos valores instituídos pelo Lar Fabiano de Cristo: fraternidade, democracia, família, autotranscendência, reforma íntima, caridade e consciência, que possibilita ver além das dimensões físicas, promovendo a valorização do outro, o respeito ao próximo, aos nossos amigos e a todo aquele que é nosso semelhante. O programa de hoje tem um caráter especial, como nós já falamos, não é? Estamos em comemoração ao mês de agosto, que é um mês dedicado à juventude. Estamos aqui pela primeira vez. Nosso programa já vem ocorrendo ao longo do ano de 2016, como todos sabem, mas neste programa especial nós temos pela primeira vez aqui jovens na nossa plateia, né, que são jovens aqui do município do Rio de Janeiro e dos municípios adjacentes. Nós temos jovens do Clube de Mídia da Casa de Pedro Richard, estão aqui conosco, os jovens do Clube de Mídia da Casa de Francisco de Assis, lá de Austin, lá em Nova Iguaçu, e temos jovens do Clube de Mídia da Casa de Mãe Marocas, lá em Duque de Caxias. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu quero pedir uma salva de palmas para todos vocês. Muito obrigado por virem, não é? Ao meu lado, nós temos aqui duas figuras ilustres. Do lado esquerdo do peito, do coração, não é? Nós temos aqui o presidente do Lar Fabiano de Cristo, Jorge Cerqueira, que está nos dando a honra de participar aqui conosco no nosso programa. Do meu lado direito, o meu grande amigo, de há muitos anos, que eu não vou dizer nem há quanto tempo, nem que a vaca tussa, não é? Mas ele está aqui e é professor do Cefet, Rio de Janeiro, é doutor em educação, escreve livros sobre juventude. Então, uma pessoa boa para a gente bater esse papo, para a gente conversar sobre as questões da juventude. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos felizes por estarmos aqui participando e teremos, com certeza, um dia muito festivo. Nosso programa está entrando no ar. Bem, estamos de volta, rapidinho. Como eu havia dito, não é? Nós temos aqui na nossa mesa de debatedores Jorge Cerqueira, presidente do Lar Fabiano de Cristo, e o professor Álvaro Crispino. Jorge Cerqueira, por gentileza, as suas considerações iniciais. Eu queria só dar boas-vindas aos nossos jovens, que fazem parte da nossa razão de ser, uma juventude toda bonita, É verdade. participativa, isso é importante. O Lar Fabiano valoriza todo o trabalho que possa ser feito com os jovens, porque o
nosso foco é exatamente na construção de um mundo melhor. E vocês são naturais multiplicadores de todas essas coisas. No mundo de hoje, movido pela tecnologia, é preciso que a gente esteja bastante atualizado com essas coisas. E o Lar Fabiano valoriza esse tipo de ação através desse projeto, que é o projeto do Clube de Mídia, né? E de outros que a gente desenvolve, como é o projeto de esportes, o projeto de artes, né? Que alguns de vocês, de certa forma, participam. Né? Então sejam bem-vindos. Também queria dar as boas-vindas ao nosso professor. Temos amigos em comum. Né? Seja bem-vindo à nossa casa. A casa está aberta para você sempre que necessário. Obrigado. E agradecemos a sua atenção para conosco, atendendo o convite aí de Carlão, mas o convite de Carlão é assim, difícil de não atender. Muito obrigado, muito obrigado. Então, todos bem-vindos. Né? Que bom, que bom. Álvaro, suas considerações iniciais, só para a gente esquentar. Primeiro, agradecer o convite. Quando o Carlão me ligou, e ele começa com aquela conversa sedutora, conta uma história, e eu tentando descobrir o que era, eu falei assim, nossa, pelo envolvimento deve ser alguma coisa terrível. E aí, quando ele me disse que era uma comemoração do dia, do mês do jovem da Unesco, com jovens presentes, eu falei assim, nossa, é para mim. Não é? Porque a gente trabalha com jovem há muito tempo, porque acredita na juventude. Então, qualquer atividade que nos permita ouvir dos jovens questões ou aprender com eles acerca da experiência que cada um traz. Cada jovem é, por si só, um universo especial de experiências e de aprendizado. Então, quando a gente aprende a ouvir cada jovem sobre a sua experiência, nós nos enriquecemos. E também poder falar da experiência que a gente acumulou ao longo do tempo, ouvindo outras tantas experiências de jovens. Então eu aceitei rápido, antes que ele tirasse o convite. Vai que ele resolve dizer, não, não quero mais. Então eu quero agradecer ao Carlão a oportunidade de poder estar aqui e ver esse grupo de jovens felizes, né, de olhinhos brilhando, para que a gente possa falar sobre o que o futuro nos aguarda a todos nós, os jovens e aqueles nós que somos jovens há mais tempo. Há mais tempo, né? Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que os nossos debatedores de sempre, Juliana Leite, Gustavo Nossi, Cristina Reis, continuam aqui conosco, estão aqui no nosso estúdio, não é? E realizando aí um trabalho que eu tenho certeza que junto com o pessoal da técnica, da comunicação, a Carla Alves, o Ari Ovaldo Filho, o Wesley, né, será um belíssimo programa, não é? Eu quero convidá-los a que assistamos agora um vídeo e depois a gente vai então conversar sobre uma série de coisas, tá bom? Vamos ver o vídeo. Afinal, que juventude é essa? Que não liga para o mundo, mas não esquece quem está ao seu lado. Impulsiva, ou melhor, que pensa nos seus impulsos. Que vive o presente, porém, sem esquecer o futuro. Que briga, entretanto, pela paz. Independente, mesmo dependendo de alguém. Criadora de sonhos, anexos à realidade. Que resume sua existência em apenas uma palavra: viver. São tantas dúvidas que pergunto. Afinal, o que é juventude? É uma alegria de viver. E tem velhos que são jovens também, de cabeça, né? Que vivem ainda assim,
tem projetos de vida. Além de ser um período transitório da vida de qualquer ser humano, que se nós temos uma adolescência, mas nós temos também uma categoria muito importante no estudo das ciências sociais, que é o estudo dos jovens. Quando a gente quer aproveitar a vida, não loucamente, assim, porque não dá para viver assim, mas, tipo, ser feliz, assim, se divertir, sair com os amigos. Você pode ser jovem sempre, ser uma criança sempre, no sentido de sempre ficar com vontade de fazer coisas, de fazer mudanças. E, em meu caso, estou aqui em Brasil. Eu não sou tão jovem, mas me considero jovem. Não uma criança, mas tenho uma criança no meu interior, como qualquer outra pessoa. Eu não sei como definir, porque eu ainda não fui, tipo, não jovem. Então, tipo, eu não tenho como falar o que é um negócio sem ter perspectiva de outras idades, sabe? O lazer era assim, era ir ao cinema. Podia ir com o namorado, mas com a acompanhante, né? Não podia ir sozinha, não. Ir à praia, mas também com amiga, né? Se tivesse namorado, então, tinha que ir mesmo de amiga. Porque também não andavam ainda com fio dental. A roupa de banho era mais discreta, né? Eu acho que aqui a juventude vive ao redor geograficamente falando, vivem o que é a geografia dá. Quase sempre os jovens ficam na praia, ou a vida acontece na praia, para muitos. O que eu faço de lazer? Cara, eu sou uma pessoa meio velha e meio inútil, então às vezes assim, eu prefiro o lazer ficar em casa, assistindo filme, assistindo série, que eu baixo todas no computador. Eu sou aluna de computação, então podia dar em outra, eu sou geek pra caramba. Enquanto o pessoal vai pra night, vai pra rave, eu tô lá jogando. Acho que assim, a principal influência é a família, assim, porque eu me tornei quem eu sou por causa dos meus pais, pela educação. Mas acho que assim, a música tem grande influência nas pessoas, assim, não só a música como artistas, tipo Chaplin, assim, é uma pessoa que influencia muito. Eu cresci com os Beatles, com os Rolling Stones e com o Chico Buarque. Então foi uma geração muito privilegiada. Eu venho de uma família de músicos, então geralmente eu faço música, canto, toco, me junto com a galera para fazer um som. Eu gosto muito de ler, dos livros, e tem um livro que foi o primeiro livro que eu comprei aqui quando eu cheguei no Brasil, há uns meses. Ele é O Pequeno Príncipe, é o nome. Eu acho que muitos de vocês conhecem, de Antoine Saint-Exupéry, que é um escritor que ele viveu como criança a vida inteira. A literatura eu gosto muito do Hemingway, gosto muito da Fitzgerald, Allan Poe, o que mais? Futebol, eu sou tricolor, então eu gosto muito do Conca, gosto muito do Renato Gaúcho. Eu acho que a maioria das preocupações dos jovens é o que vai acontecer. Estão preocupados por se vão ter o que eles acham que querem ter. Por exemplo, uma delas, falando com alguns jovens há uns dias, falavam de ter dinheiro, por exemplo, não? Estudar uma coisa para fazer dinheiro. Acho que o pessoal já entra na faculdade preocupado com o mercado de trabalho. Acho que coloca um terror muito grande em cima da gente. Então acho que o jovem ele tá sempre com a preocupação no futuro, assim, à frente, entendeu? Pelo menos pra mim, o que mais me preocupa é como vai ser meu futuro. Apesar de eu não saber bem o que eu quero fazer agora na minha vida, eu tenho uma certa certeza sobre como eu quero ser daqui, sei lá, quantos anos. E eu sei que eu quero ser uma pessoa muito competente, uma excelente profissional. Então, eu tento estudar e aprender o máximo que eu posso agora para poder me orgulhar da pessoa que eu vou me tornar no futuro. Olha, você sabe que a gente não tinha preocupação. Eu acho que na década de 60 havia, como hoje, né? Há várias tribos hoje, e na década de 60 havia também várias tribos, né? Então você tinha as pessoas os jovens mais engajados, os jovens mais alienados, você tinha mais ou menos como é hoje. Nós não tínhamos Twitter, nós não tínhamos Facebook,
Então a gente se sentava num bar. A gente se sentava num bar e mudava o mundo sentado num bar, tomando chopp. Dizem que cada geração acha a anterior ultrapassada e a próxima idiota. Eu queria ter nascido na geração passada, que era uma geração que não tinha preocupação com o amanhã, sabe? Vivia, ponto final, não tinha violência que tem hoje em dia, não tinha nada disso que tem, sabe? Eles viviam, eram felizes, sabe? Iam pra praia, não tinha aquela coisa tipo celular, internet, não tinha nada disso, sabe? Você tinha que sair de casa para encontrar as pessoas, você tinha que viver. Eu acho que era uma juventude muito mais, assim, cabeça aberta também, se importava mais com as coisas. Eu acho que era uma juventude que eu gostaria de ter nascido em vez da minha. A juventude, a minha, pelo menos, em relação à dos meus pais, conhecendo a história deles, é bem diferente, porque minha mãe, pelo menos, começou a trabalhar com 16 anos. E eu ainda não comecei a trabalhar, e ela diz para eu não começar a trabalhar ainda, porque eu tenho que aproveitar enquanto eu posso, sabe, estudar e tudo mais. Eu não vejo mais criança que sobe na árvore, que faz casinha de boneca. Isso não existe mais. Já com 3 anos ou 2 anos, elas já mexem em todos esses aparelhos que apareceram. Agora não, eles vivem fechados num quarto, vendo, apertando lá os botões das coisas. Até crianças de 3 anos, é extraordinário. Isso eu acho fantástico. Daqui a 10 anos, eu acho que eu imagino ser feliz. Provavelmente uma família casada com um filho, porque é bem a minha cara, mas eu pretendo ser também, tipo, ser bem sucedida na minha profissão. Se eu fosse hoje, olha, eu não creio que eu fosse muito diferente do que eu sou, não. Daqui a 10 anos eu espero que eu seja dona de uma empresa multimilionária, a la Apple da vida, tendo um monte de escrava, tratando as pessoas assim, com maior... A juventude agora precisa fazer o que gosta de fazer, porque eles vão ter, quando você faz o que você quer, você vai ter de volta sempre uma compensação, economicamente também, se essa é uma preocupação. Então eu acho que agora a juventude fica muito preocupada por o sentido monetário, o sentido de dinheiro. Então eu acho que o que menos deveriam de se preocupar. E as decisões que tomem sempre são decisões que têm que estar baseadas em o que está satisfazendo a experiência que você está tendo como jovem na sua faculdade, com os amigos, etc. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Gostaram do vídeo? Sim. Eu sei que vocês devem estar cheios de perguntas aí para fazer, não é? Mas eu vou me antecipar e vou perguntar ao professor Álvaro. Álvaro, o que é ser jovem? Essa era a única pergunta que eu não queria que você fizesse, porque não é você vê que não é uma resposta simples pelo que passou pelo vídeo. Mas como a pergunta foi feita, a gente tem que responder. Eu diria que ser jovem é viver num momento de transição. Ele está saindo de um conjunto de experiências da infância e ainda não chegou à experiência da maturidade. Então, ele é desafiado por uma série de situações, de circunstâncias, de convites, de necessidades
que, nas mais das vezes, ele não tem nem experiência acumulada, nem conhecimento reunido para poder decidir como gostaria. Então é um grande momento de decisão. Para exemplificar esse momento e essa dificuldade, eu lembro de uma pesquisa sobre juventude no Rio de Janeiro, um conjunto de perguntas, mas vou trazer 2 delas para vocês terem ideia do que eu estou pensando. A professora Regina Novaes pergunta lá para os jovens: qual é a grande vantagem de ser jovem? E aí, na cabeça lá, ganhando de muito, a resposta dos jovens é assim: ter um futuro pela frente. Aí, pô, perfeito? Essa é a vantagem de ser jovem. Na pergunta seguinte, a mesma pesquisadora pergunta para o jovem: qual é a grande dificuldade de ser jovem? O grande risco? Qual o grande problema de ser jovem? E a resposta é: ter futuro pela frente. Olha. Então, o futuro que a gente tanto fala aqui, ele tanto chama o jovem nesse momento de transição a novas realizações, como ele é também o grande desafio. Então, a gente é chamado para esse futuro, está chegando. De novo, ser jovem é viver num momento de transição, sem estar completamente preparado para aquilo que efetivamente precisa ser feito. Esse é o desafio, porque o futuro não espera. Ou a gente se prepara para ele, ou ele chega sem que a gente se prepare. Essa é a grande coisa. Então, esse mundo de transição, para mim, é o que caracteriza ser jovem. Pois é, eu fiquei aqui pensando que, há algum tempo atrás, eu tinha determinadas coisas que eu queria fazer e minha mãe dizia assim: você ainda não é jovem, não é adulto para fazer isso, você ainda é criança. E aí, quando eu já me tornei um pouco mais velho, você não é criança mais. Então é um momento mesmo de conflito, né? De transição. E a gente precisa entender isso, né, Jorge? Sim. Precisa saber como é que funciona isso, né? Eu acho assim. Acho não, quem acha não sabe, né? Eu percebo assim. Ser jovem é ter espírito sempre presente. Porque o único momento que existe na nossa vida é o momento presente. O futuro não existe porque ainda não aconteceu. E o passado não existe porque já foi. Quem mantém o espírito no momento presente, vive o momento presente com muita intensidade. E aí ele está sempre aberto às mudanças e aos desafios, porque com certeza nessa caminhada que a gente tem pela vida nós vamos encontrar necessidades de mudança e vamos encontrar muitos desafios. Ser jovem é não ter medo de escolher caminhos, não ter medo de fracassar nas suas escolhas, ter coragem para caminhar nessa vida aí, porque todo caminho que nós escolhemos nós vamos ter lições para aprender. Então, ser jovem é ser um eterno aprendiz, como diz o nosso poeta Gonzaguinha. É ser um eterno aprendiz. Porque nós temos o costume de dizer assim: no meu tempo, eu vi no vídeo aí as pessoas dizendo, no meu tempo a gente ia para o cinema, podia ir com o namorado, mas tinha que ter companhia. No meu tempo a gente marcava com a namorada dentro do cinema para não ter que pagar a entrada dela. Hoje nem no cinema a gente vai, né? Os cinemas praticamente desapareceram, tem as salas nos shoppings. Né? A realidade é outra e ser jovem é, mesmo tendo uma idade mais avançada, é estar aberto até a usar todas essas coisas que os jovens gostam, porque nós também gostamos. E não devemos ter medo delas, devemos aprender constantemente, até o último dia em que o nosso coração estiver batendo, nós devemos estar aprendendo, eternos aprendizes. É isso que nós devemos nos sentir. Muito bem. Eu queria lembrar que vocês podem perguntar
a hora que vocês quiserem, tá? É só levantar a mão que a gente vai saber e o microfone vai até vocês, como lembrou o Ari, para que o som de vocês, a voz, saia bonita ali na nossa filmagem, tá bom? Vocês podem falar. Álvaro, eu estava ouvindo ali no vídeo que a gente apresentou ainda há pouco, e tinha ali uma garota que dizia que ela queria viver antes, porque a geração anterior não tinha preocupação com o futuro. E hoje a geração tem preocupação com o futuro. Como é que é isso? Há preocupação? Não tem preocupação? Tem que ter? Como é que é isso? O que ela quis dizer certamente é que ela não ouviu das gerações anteriores a preocupação que elas tinham com o futuro. Todo mundo, de alguma forma, tem receio do que vai ser da própria vida. É lógico que os momentos são diferentes. Então, possivelmente, a geração dos pais daquela jovem, ao contarem as suas histórias, como ela própria diz, contaram uma história organizada com os melhores pontos. Não contaram das lutas, não contaram das dificuldades, não contaram dos equívocos. A nossa história contada é a história dos vencedores. A história, se você pegar lá a história das ciências, quando você estuda o átomo, por exemplo, ninguém aprendeu os equívocos, os erros, as falhas, os desastres das pesquisas. Nós só aprendemos aquelas pessoas que acertaram. Quando a gente fala da história das nações, em geral, nós ouvimos a história dos vencedores. E eu me atrevo a imaginar que aquela jovem, quando ouviu a história da geração anterior, também ouviu a história dos pontos positivos, que é uma história recortada e entregue ao jovem. Penso que a geração anterior tinha as suas próprias dificuldades quanto às dúvidas do momento em que eles viviam e as coisas que iam acontecer. No momento político daquela época, o momento econômico daquela época, as dificuldades de emprego, as dificuldades de se manter, a dificuldade de construir família, a dificuldade de organizar as emoções, a dificuldade de ter relações com seus parceiros, relações construtivas. Isso sempre esteve entre os homens, mesmo quando a gente se acostuma a contar a história dos vencedores. Então eu não vejo que a geração anterior tenha vivido mais romanticamente do que nós vivemos hoje. Tiveram tantas questões, tantos problemas quanto nós. No meu tempo... Opa! Meu tempo é hoje. Mas assim, num tempo lá atrás, nós não tínhamos muitas opções. Então, as meninas, elas estudavam para serem professoras. Os rapazes estudavam ou para ser engenheiro, ou para ser advogado, ou para ser médico. Eram as profissões consideradas as profissões top. Militares também. Hoje, se nós olharmos o mercado de trabalho, quantas e quantas oportunidades existem para qualquer pessoa. Tem uma história de um amigo meu, ele não gostava muito de estudar, mas ele fez lá o curso secundário, no meu tempo, naquele tempo, era ginasial, ensino ginasial, curso científico, antes da faculdade. Ele terminou o tal do científico, não fez exame para faculdade nenhuma, porque ele conheceu uma menina e resolveu que ia casar com ela. Coisas de jovem, né? Só que ele não tinha dinheiro. Ele foi no banco, no antigo Banerj, e arrumou lá R$1.000, digamos que seja. E aí ficou com uma preocupação de como é que ele teria que pagar aquilo ali, que ele pegou R$1.000, que era para poder casar com a menina. E como ele não teria dinheiro para pagar, ele saiu catando alguma coisa para ele trabalhar. Eis que surgiu uma oportunidade dele vender enciclopédia. Vendedor, hoje a enciclopédia toda digital, mas antigamente era um conjunto de livros que fica na biblioteca. E ele começou a vender a tal da enciclopédia Barça. Ele não estudou para aquilo, mas ele sempre foi um
uma pessoa de bom relacionamento, de fácil relacionamento, sabia conversar, sabia agradar, era simpático. No primeiro mês de venda, ele bateu o recorde de venda na empresa. Novinho. E já ganhou o dinheiro que ele ganhou, era muito além daquilo que ele precisava pagar. Resultado, ele não casou com a menina, na realidade foi só um período, assim, e se tornou um grande vendedor, né? Um grande vendedor. Montou empresas, a última empresa dele era aquelas Filtros Europa, representação no Rio de Janeiro. Como aquela menina disse que queria ficar rica, né? Ele ficou rico. Quando ele poderia imaginar, naquela idade dele, que de um dia para o outro, num ato de querer arrumar um dinheiro, de casar, acabou não casando, aquilo mudaria a vida dele totalmente. Por isso é que a gente disse, qualquer caminho que se escolha, nós temos algo para aprender. Ele não fez faculdade, ele não estudou, né? E está aí, até hoje, tem empresa, é um empresário. Quando ele podia imaginar que aquilo que ele ia fazer, porque às vezes a gente diz por exemplo, temos que estudar, tem que estudar, é claro que tem que estudar, para você ter um conhecimento mínimo e um conhecimento de vida, né? Para te capacitar a fazer as suas coisas, a construir os seus caminhos, né? Mas essa preocupação com o futuro, nas famílias antigas, era, como ele disse, né? A coisa era mais organizadinha, já vinha mais ou menos orientado, você vai fazer isso, você vai estudar aquilo, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. O jovem hoje tem muita opção. Tem tantas opções que ele, né? Fica sem opção. Eu acho também que o jovem hoje em dia, um dos nossos maiores truques são porque nós temos muita facilidade com a inovação. Nós mudamos muitas vezes e isso nos ajuda a resolver vários problemas, como a história do seu amigo. Ele teve que se inovar para conseguir um emprego de uma situação que ele tinha que sair. Então, pra gente, hoje em dia, é muito mais fácil para inovar, para pensar no futuro. Pra gente é tudo bem mais fácil, pelo menos no meu ponto de vista. Isso. Pelas opções. Sim. Álvaro, você que já lida com jovens há muito tempo, tem alguma preocupação, algum medo que ronda, que impede as ações de futuro? Acho que a cobrança do acerto, né, cobra-se muito que o jovem acerte. O problema é que se ele tivesse toda a competência para acertar sempre, ele não seria jovem. Já teria experiência. Aí eu diria uma coisa pior ainda, nem os adultos acertam sempre. Então, não se pode exigir ou oferecer essa cobrança ao jovem, porque, como a gente falou, é um período de transição, é um período de acerto e erro, faz parte desse processo, acertar e errar. O que a gente espera muito é que esses erros possam ser erros que permitam um conserto. Existem erros que, quando cometidos, têm difícil reversão, é difícil de reverter. E outros não, você conserta, você ajusta e vai. E aí, em nome desse medo do futuro, eu queria resgatar uma pergunta que foi apresentada no vídeo sobre os 10 anos. O que você vai fazer daqui a 10 anos? E vou trazer uma experiência, né, que eu aprendi no meu doutorado. Eu fiz o doutorado em educação usando cenários futuros aplicados à educação, técnicas de projeção de futuro. São as técnicas que ensinam a gente a olhar lá na frente. São muito usadas na área militar, muito usadas na área econômica. A gente aplicou isso na educação. E um item dessa pesquisa que me trouxe a mim um aprendizado muito, muito especial foi quando os pesquisadores da área de educação falavam da importância do jovem ter capacidade de ver o futuro. Então, há um pesquisador de nome Benjamin Singer, esqueça o nome, só fala, mas não precisa lembrar do nome,
que ele pesquisou jovens ou adultos que alcançaram algum tipo de sucesso. Algum tipo de sucesso. E ele percebeu que a única coisa que essas pessoas tinham em comum não era ser homem ou mulher, não era que os homens eram melhores que as mulheres, nem sejam brancos, amarelos, vermelhos ou negros, se eram ricos ou se eram pobres. A única coisa que eles tinham em comum é que eles foram, na sua juventude, capazes de prever o próprio futuro de 5 anos para diante. Então, na verdade, ele dizia assim, as pessoas que alcançaram sucesso eram aquelas que tinham um foco. Porque quando a gente tem algum foco, a gente dá direção às nossas decisões. A gente converge energia. Então eu pergunto para vocês, o que você vai fazer daqui a 5 anos? Não sei, já perdeu tempo. O que você vai fazer daqui a 3 anos? Também não sei, já perdeu tempo. Aí alguém diz assim, eu vou concorrer a não sei o que eu acho. E eu lembro, aquela pessoa que tem certeza que vai concorrer com você naquela vaga já está se preparando. E você ainda está assim, não sei se eu vou. Eu não sei se eu chupo laranja, se eu ando de bicicleta, se eu faço Enem. E o cara que tem certeza que quer na vida, seja lá um empreendedor, como disse a Samantha, né? Então, mesmo para ser empreendedor e aproveitar as inovações, você tem que estar focado. Né? Então, eu descobri o meu talento. O meu talento é trabalhar com inovação tecnológica, inovação cultural. Eu tenho um talento musical, eu tenho um talento para escrever, eu tenho um talento para me relacionar com pessoas. Então eu descubro o meu talento. Como é que eu ponho esse talento para trabalhar a meu favor? Se eu não olho para frente, esse talento se perde. E eu fico andando para os lados. Que parece uma coisa horrorosa, mas quem anda para o lado não anda para frente. Então, uma das coisas que me trouxe maior ganho na minha pesquisa foi essa fala do Benjamin Singer. Então, toda vez que eu entro nas turmas de ensino médio do primeiro ano, a primeira pergunta que eu faço é o que você vai fazer da sua vida. Para mim, pouco importa se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser médico, se ele vai ser contador, se ele vai ser comerciante. Importa é ter um projeto. Então, quando a criança diz assim, eu vou ser motorista de carro de bombeiro, tá ótimo, porque ele tem um foco. Porque no carrão grande, vermelho, enorme, que faz barulho, né, todo mundo abre para ele passar, ele quer ser motorista de carro de bombeiro. Daqui a pouco ele passa para o lado direito, ele quer ser alguma coisa no bombeiro, depois ele passa para ser coordenador, depois ele não quer mais ser bombeiro. Mas o importante é que o jovem tenha uma intencionalidade da própria vida, senão você perde seu tempo e você gasta a sua energia. Um tempo que não volta e uma energia que você desperdiça. Mesmo para os inovadores. Aí, quer ser inovador? Qual o seu talento? Qual o seu talento? Qual o seu talento? Fala, Rebeca. Cadê o microfone para a Rebeca? Que provocou. No caso, eu queria saber se, assim, para nós enxergarmos o futuro, precisamos nos conhecermos, saber qual é o nosso talento, é isso, então? Esse é um primeiro passo. Né? Porque cada um de nós tem áreas em que a gente tem mais dificuldade. Mas a gente tem áreas em que a gente tem facilidades. E aí a pergunta é, como que eu identifico isso? E aí você tem que olhar para dentro. Você tem que, nas coisas que você faz, você diz, nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui para mim é difícil. Então, não significa que as áreas da sua dificuldade têm que ser esquecidas. Porque elas não podem ser uma âncora te puxando para trás. Mas diz assim, bom, isso aqui eu tenho facilidade, então por aqui eu vou bem. Esse é o meu talento. Então você começa pelo talento. Começa se diferenciando da massa pelo seu talento. Por aquilo que você... Olha, isso aqui eu faço muito bem. Isso, quando eu faço isso, eu tenho certeza que eu faço muito bem. Então investe naquele negócio, sem perder de vista as outras coisas. Aí vou fazer uma outra provocação. Vamos imaginar que você tem um belíssimo talento, mas você não gosta de inglês. Então, assim, droga, todo mundo detesta inglês. Tudo bem. Aí você investe na sua área, naquele seu talento. Vai chegar um momento em que você alcança o teto. Você só passa daquele teto se você tiver aquela competência. Aí você diz assim, não, eu vivo bem nesse teto. Então seja feliz. O que não pode
é não cobrir o buraco que você tem e ficar infeliz. Mas se você dizer, não, isso aqui vai me fazer feliz. Eu vivo bem nesse top aqui, nesse teto que eu cheguei, aquilo lá. Então, a gente precisa conhecer os talentos e projetar isso. Construir os caminhos, né? Fazer a rede de relações naquilo que a gente sabe, sem perder de vista as nossas limitações e nossas dificuldades, que também merecem de nós a nossa atenção. Então, pois não. Eu que jurei que não ia falar nada, eu não resisto, entendeu? Um dos meus talentos é falar na hora do programa. É o seguinte, eu trabalhei algum tempo na Universidade Federal do Rio de Janeiro com um professor, que nem cabe dizer o nome, que o nome é tão extenso que não vale a pena, mas o que fica é o legado que ele me proporcionou. E eu trabalhei era o curso de administração, e eu trabalhei com planejamento de carreira. E, inclusive tem uma das perguntas aqui, foi por que estamos falando de profissões? Né? E juventude tem tudo a ver com profissão. Acho que juventude e pós-juventude e os idosos, né? A terceira idade hoje está voltando a também se instrumentalizar e tudo mais, e aprender coisas novas e criar vida, né? Manter-se vivo. Mas na UFRJ eu trabalhei com esse professor que nós fazíamos com a turma do primeiro período do curso de administração ou do curso de economia, nós tínhamos um trabalho que nós desenvolvíamos que era planejamento de carreira. Então, existia um livro que hoje você só encontra em sebos e tudo mais. Eu não sou favorável a cópia, xerox, nada disso, mas às vezes você não tem outra alternativa, que é Carreira Manual do Proprietário. Nesse livro, que é um livro fininho, mas que eu sugiro a todos, quem tiver oportunidade, às vezes em outras cidades acha-se mais fácil, é um livro onde você vai identificando as suas habilidades, as suas competências, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta e onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o que você vai querer da sua vida. Ali não está falando exatamente em profissão, mas está falando em vida. Em projeto de vida. Eu achei curioso aquela menina que disse lá, eu sou velha e inútil mesmo, então eu fico na minha casa, fico e tal, mas ela falou que ela foi criada com Chaplin. O projeto de vida, mais tarde, quando ela voltou, o projeto de vida, eu vou casar, ter meu filho, vou ter isso, vou ter aquilo. Quer dizer, aparentemente ela não quis, não está dando nenhuma importância, mas ela tem uma formação que ajudará ela a fazer a melhor escolha. Então eu vendo vocês e bastante feliz pela presença de vocês, até porque foi eu que forcei um pouco essa barra e tumultuei um pouco aqui a dinâmica, mas eu acho importante que vocês não só reflitam sobre o que a gente está pensando e falando, mas que vocês de fato pensem na vida de vocês e falem, coloquem-se, não tenham medo. Samantha falou, foi a primeira, já adorei. Ela estava com receio porque o cabelo dela talvez atrapalhasse. Imagina. Que nada, lindíssima. E falando, falem aqui, não quero falar aqui porque tem televisão, é estranho. Eu até hoje não me acostumei com as câmeras. Nem eu. Você viu que eu nem olho. Mas o grupo está lá, vamos discutir, vamos fazer coisas diferentes. Por que não? O que nós temos que fazer para que a nossa vida seja diferente para melhor? Perfeito, Cristina. Calei a boca. Não, de forma alguma. Álvaro, você disse que queria fazer queria continuar com a questão. A outra moça, aquela de cabelo verde, esverdeado, vou fazer o contraponto. Né? Ela quer ter uma startup e quer ser da Apple. Isso. Né? Então, qual é o perigo dos projetos de futuro? É a gente jogar tão longe que acontecem duas coisas. Primeiro, a gente se frustra, porque você não consegue.
E porque você se frustra, você diz assim, nossa, eu não sou está tão longe, eu não vou nem fazer mais nada. Então, não adianta ter um pensamento daquele, porque a Apple se construiu como ela é num determinado momento, que favoreceu aquele tipo de coisa. Hoje já não é mais a Apple, hoje a empresa que mais está crescendo é a Amazon, que nada tem a ver com aquilo. É a venda de equipamentos no mundo inteiro. Então, o momento é para a Amazon, não é mais para a Apple, que se consolidou. Então, não adianta projetar isso. Eu vou ser Neymar. Existe um Neymar. E existem milhares de outros jovens que ficam na base da pirâmide do futebol. Então, essa é uma realidade. Existe um Neymar. E milhares de outros que vão ficar na base. Então, quando desenharem os seus projetos, quando fizerem isso, façam com coerência, com aquilo que dá para alcançar. Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo construir, isso aqui está no meu alcance, então eu vou fazer, vou inovar. Então, eu fico lembrando do que a Rebeca falou para a gente. Rebeca, você é de qual clube de mídia? Francisco de Assis. Fala no microfone. Francisco de Assis. Isso, a Rebeca é do clube de mídia de Francisco de Assis, a Samantha... Pedro Richard, ela já tinha dito. Eu fico pensando no que a Rebeca falou anteriormente, antes dela concluir a pergunta, que precisa se conhecer. Não é? Então eu preciso descobrir qual é o meu sonho, qual é o meu projeto, o que eu quero da minha vida. Não é? O Jorge costuma usar uma expressão, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Olha que loucura isso, não é? Bom, tem muita coisa para falar. Eu quero dizer a você aí da unidade que está no Clube de Mídia, está nos assistindo, você também faça a sua pergunta, o chat está aberto, escreve para nós, faça suas considerações, porque nós vamos trazer aqui as suas observações. Eu quero... Pois não. Você quer continuar? Eu quero convidá-los a assistir agora a um depoimento de 3 jovens do Lar Fabiano de Cristo, das casas, dos clubes de mídia, da casa de Silvio Xavier, lá de Marabá, e da casa do Polo Clara de Assis. Vamos lá em Natal. Vamos ouvir o depoimento deles. Eu sou Igor Jordi, sou do Clube de Mídia da Clara de Assis, Natal RN. E ser jovem é estar aberto a novas oportunidades, estar sempre aberto a novos aprendizados, não estar fechado apenas no seu cubículo, mas sempre estar aberto para novas coisas, novas experiências e ser protagonista em algumas coisas, em algumas partes, quando necessário. Eu passei um dia sem celular e fiquei desinformado do mundo, não sabia onde meus amigos estavam, para onde ia, o que estava acontecendo. Uso muito, com certeza. Eu uso bastante para conversar com pessoas que estão distantes de mim, parentes que não estão próximos e para, às vezes, receber bronca da minha mãe, porque tá chegando muito tarde em casa. Televisão, digamos, é um meio para todos têm, todos gostam, tipo, eu passo o dia vendo TV, vendo novela, vendo filme, vendo desenho também, que eu adoro desenho, e sei lá. Mas a maioria dos jovens de hoje que consomem mais WhatsApp e Facebook. Se isso fosse uma fonte de energia, o mundo estava ganho. Para mim o cinema é importante porque às vezes quando estamos estressados em casa, aí vai lá no cinema, assiste uma comédia e fica tudo bem. Eu descobri uma prima, um tempo desse, não tem nem um mês, eu descobri uma prima minha através do Facebook. Quando nós fomos passar o vídeo, eu interrompi o Jorge a fazer uma consideração. Jorge, diga lá. Eu estava meditando no que o professor nos colocou, aí me lembrei o que move todas as coisas é a necessidade, né? O Maslow dizia que a necessidade é que é o fator gerador de todas as coisas.
É a necessidade que nos motiva. E o caso que eu contei para vocês foi uma necessidade que movimentou esse meu amigo, né? Quando eu não tenho motivação, eu não tenho um motivo para agir, eu não tenho motivação, é porque eu não percebo significância naquilo que eu estou escolhendo, né? Então, a significância daquilo que nós estamos observando é importante para nós, porque essa significância, ou seja, dá significado para nós, tem importância para nós, gera, de certa forma, uma necessidade, mesmo que seja uma necessidade psicológica só, não é uma necessidade material, mas é algo que eu preciso, algo que eu quero, e isso nos movimenta, né, no sentido do futuro. Essa posição de colocar o futuro não muito longe, o futuro mais próximo, ela é essencial. Um dos futuristas que fez mais sucesso aí na década de 80, na década de 90, através de vídeos, foi o Joel Barker. Ele dizia que toda vez que você age, mas não tem uma visão de futuro para essa ação, que essa ação é perda de tempo, porque ela não vai construir o teu caminho, aquele caminho que você precisa. Por outro lado, você ter uma visão nesse futuro, querer isso, aquilo, etc., mas você não agir em relação a isso, isso aí é um mero sonho. Pessoas que vivem sonhando, mas não vivem agindo. Ao contrário, se você tem uma visão de algo que você sente necessidade porque você vê significância, isso te motiva e você age, com certeza você vai mudar o mundo. Você vai mudar a sua história, você vai mudar a sua vida. Então ele diz, uma visão, uma ação sem visão é perda de tempo, uma visão sem ação é apenas um sonho, e uma visão com ação pode mudar o mundo, né? Então, quando a gente diz mudar o mundo, é mudar a vida de você. Então essa colocação e esse caminhar nesse sentido, desse ponto futuro que você está vendo, é essencial. Ele deu um exemplo do inglês, né? Você levou o seu talento no limite, mas você inglês você não gostava, mas vai chegar um ponto na tua vida que o inglês vai ser a sua necessidade. E quando isso acontecer, com certeza você vai se motivar para aquilo que lá atrás você não gostou. Então é muito interessante. Identifique as suas necessidades, mesmo que elas sejam psicológicas, porque elas vão motivar você a caminhar naquilo que você gostaria de ter ou queria ter. E eu não resisto. Depois o Lohan quer falar ali, tá? Um minutinho acabando. Eu só complementando a fala do Cerqueira, que eu concordo, mas eu acho que também uma coisa que é importante a gente aprender, a gente exercitar, descobrir quais são as nossas habilidades. Porque, por exemplo, eu não sei fazer nada. Aí, quantos de vocês já jogou bolinha de gude? Bolinha de gude, Cristina? Bolinha de gude. Bolinha de gude é de hoje também. É de hoje também. É de hoje também. Então tá certo. Peraí. Só não tem a gude. Não, tem também. Quem já jogou bolinha de gude? Tem gente. Todo mundo, né? Teve gente que tentou, teve gente que ganhou, teve gente que perdeu, teve gente que rapou, né? Mas para jogarmos uma bolinha de gude, simples que seja, né? Uma brincadeira que nem é de antigamente, agora as festinhas é moda fazer brincadeiras de antigamente. Quando você ganhou um campeonato de bolinha de gude, você desenvolveu, sem perceber, algumas habilidades. Você foi estratégico, você foi racional, saber que bolinha usar na hora certa, você percebeu quais eram os seus adversários, você identificou, sem se dar conta de que estava identificando,
habilidades que fizeram que você ganhasse aquele campeonato. Então, quando a gente fala em jovem, em carreira, em futuro, em sonho, a gente para e pensa quais são as nossas habilidades. Eu não sei fazer nada. De repente, primeira vez que a Rebeca está pegando um microfone, sei que não, mas faz de conta. Primeira vez que ela está pegando um microfone, ela soube pegar o microfone, ela soube falar, ela soube ser ouvida, ela colocou uma coisa pertinente, então ela já tem aí um sinalzinho de que tem uma habilidade. Eu não falei nada, fiquei mudo, e agora? Espere a hora certa. É o que a gente... Perceba as habilidades que vocês todos têm, porque todos nós temos habilidades, mesmo que a gente não perceba no primeiro momento. E Cristina, então, exatamente o que a Rebeca, o X da questão, né, que a Rebeca falou logo antes da pergunta dessa. Eu preciso me conhecer? Sim. Precisa. Sim. Né? Precisa saber das habilidades, precisa saber dos sonhos, né? Nós vamos passar a palavra ali para o Lohan. Lohan, você quer fazer uma pergunta para a gente? Eu estava pensando no que a Rebeca tinha falado, se, tipo, eu gosto de cantar, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Eu vou procurar estudar a música, mas eu quero ser uma pessoa num nível mais elevado. Eu vou ter que, procurar aprender mais, aproveitar outras oportunidades, não só da música, mas eu quero fazer aula de inglês. E o inglês vai ser fundamental para minha vida, porque vai chegar num patamar que eu vou precisar falar o inglês, vou precisar ensinar. Era isso que eu queria saber. Álvaro. Lohan, aí é questão de colocar em ordem. Se você pegar os grandes artistas do momento, você vai ver que muitos deles estão começando a olhar para o mercado sul-americano. Então eles estão começando a cantar em espanhol. Então vamos imaginar que você já tenha educado a sua voz. Mas se você educar a sua voz, você vai ser igual a um monte de gente que tem voz educada. Então você tem que educar a sua voz e procurar as oportunidades em que você consiga dizer para os outros que a sua voz é boa. Você educou, dizer para os outros que sua voz é boa, para ter a oportunidade de subir um pouco mais. Aí isso pede gestão de carreira. Você tem que estar atento. Aí eu canto bem, muita gente canta bem. Sim. Aí eu canto espetacularmente bem. Muita gente canta espetacularmente bem, mas não consegue identificar as portas de acesso. Então tem que estar esperto para identificar isso. E aí chega um ponto em que você vai cantar no Brasil. Se você assistir os programas de calouro que a gente está tendo, muitos deles hoje estão cantando em espanhol na disputa, ou estão cantando em inglês. Não há nada pior do que uma música cantada em inglês com pronúncia errada. Aí vai que você chega no lugar desse e o seu técnico lá diz assim, vamos cantar Beatles, em homenagem aos Beatles. Aí eu disse assim, olha, não sei cantar em inglês. Perdeu. Então, esse é o jogo. Você pode cantar, então você vai cantar isso. Mas quando você olha para algumas pessoas, não vou dizer os nomes, mas você tem vários cantores que estão aprendendo espanhol para ganhar o mercado latino e estão indo para os Estados Unidos para aprender inglês para ganhar o mercado. Então são oportunidades. Aí diz assim, eu não aguento tudo, então aprende a cantar. E acha a oportunidade para ganhar seu primeiro mercado. Consolidou, ganhou músculo, né? Diz, agora é o próximo. O que eu vou fazer daqui para diante? Então, uma coisa de cada vez. O que a mão consegue pegar? Qual é o tamanho da perna que o passo pode dar? Então, essa é uma administração muito importante, para não ficar frustrado. Então, educa a voz, aprende a fazer gestão da própria carreira, e diz assim, bom, esse mercado eu ganho, esse mercado eu vou ganhar. Qual é o próximo? O próximo eu vou crescer para um lado ou para o outro. E aí vai ouvindo pessoas experientes, vai cuidando para não ser enrolado, e outras coisas, essas coisas da vida. Tá? Cristiane, de onde você é, Cristiane? Qual o clube de mídia? Clube de Mídias Pedro Richard. Isso, eu gostaria de fazer uma colocação acerca de, como foi dito aqui, sobre começar devagar, mas não perder o foco que você quer lá na frente. Porque muitas vezes a gente tem aquele foco, a gente já quer aquilo ali, tem uma ideia formada, mas por medo de
não conseguir alcançar ou da frustração é começar por baixo, mas sem perder o foco. Porque tem muita gente que começa e acaba perdendo aquilo ali que já teve desde o começo. Fala, não, aqui tá bom. Mas antes você tinha um foco. Você vai começar? Sim. Vai começar devagar? Vai. Mas você tem um foco e é aquilo que você quer. Então você tem que continuar perseverando para você poder chegar ali onde você queria chegar. Exatamente, é isso aí. Muito bem, muito bem. Diga, Matheus estava ali doido para falar. Sou da casa do Pedro Richard. Sim. E eu já ouvi uma frase que fala assim, o inteligente, ele aprende com o erro dos outros. Quer dizer, ele aprende com o próprio erro. Mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Vai me perguntar, Álvaro, se você acha que os adultos têm sido exemplo pra gente. Os adultos sempre serão exemplos nas duas coisas. O problema é que a gente, quando vê o adulto errar, em geral a gente usa isso contra ele. Aí você diz assim, mas você já fez. Aí traz o erro do adulto e joga na cara dele. Não é assim? Estou errado? Aí quando você diz isso, você diz assim, opa, então eu não posso errar porque alguém vai pegar o meu erro e vai jogar na minha cara. Então a gente precisa desmistificar isso. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Agora, existem erros e erros. Existe o erro da teimosia, existe o erro pela mentira, existe o erro pelo desvio e existe aquele erro de que você está tentando, e você tentou e você errou. Então, existem erros que a gente pode evitar. E existem erros que fazem parte da vida. E os adultos, eles vão nos contar a história feliz da vida deles. Como alguém ali, eu lembrei antes, conta só as partes boas. Mas quando a gente olha assim, não, poxa, ele fez desse jeito e deu errado. Então eu já sei que esse caminho, nessa condição, esse caminho não é o melhor. É um problema a menos na sua vida. Agora, o que a gente não pode é pegar esse erro e jogar no rosto como se fosse pedra. É isso. O chanceler alemão Bismarck dizia, somente os tolos aprendem com experiência própria. Mas isso é relativo. Ele dizia, por exemplo, quem vai trabalhar com explosivo não pode errar. Que não conta a história novamente. Mas na maior parte da nossa vida a gente pode errar. O que a gente não deve ter medo. Não tenha medo. Acredite em você, caminhe, não tenha medo. Você pode errar, pode acertar, aprende sempre. Qualquer caminho que você escolha, você vai aprender e vai crescer com esse caminho. Que bom. Estão aqui conosco também os educadores que vieram acompanhando os jovens. O educador lá do Clube de Mídia de Pedro Richard, educadores do Clube de Mídia de Francisco de Assis, a outra educadora do Clube de Mídia de Pedro Richard, que nós temos aqui problema de espaço, infelizmente, mas ela está assistindo lá do nosso monitor. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. É incrível. Falávamos da relatividade do tempo, não é? E nós já passamos 1 hora aqui conversando, batendo papo e nem sentimos, né? Nós queremos agradecer a participação de vocês e continuem nos seguindo no blog do Clube de Mídia, acessem as páginas do Facebook do Clube de Mídia, no canal do YouTube do Lar Fabiano de Cristo, não é? Para que a gente possa continuar a conversar sobre todos esses assuntos que são tão importantes para nós, não é? Quero agradecer a presença do presidente do Lar Fabiano de Cristo, Jorge Cerqueira, suas considerações finais. Eu acho que a Carla estava te mostrando uma coisa ali. Você não... Sim, eu vou falar daqui a pouquinho. Minhas considerações finais da satisfação de tê-los aqui. Podíamos ficar conversando o dia inteiro. Principalmente se passasse a palavra para a Cris. Com certeza. Nós ficaríamos aqui. Eu falo isso porque ela me acompanha no encontro de jovens que a gente vai, que a gente curte, gosta da companhia do jovem, não é? E é isso mesmo, a gente conversa, a gente troca, né? A gente estimula e por parte aqui do Lar Fabiano vocês serão sempre estimulados e sempre olhados com muito carinho, né? Porque isso está dentro daquilo que a gente acredita. E a nossa visão de futuro não tem que ser só uma visão ligada
como a menina falou, eu quero ficar rico. Existem outros valores na vida que não o dinheiro, que é a nossa satisfação interior por aquilo que fazemos. É sentir prazer pelo que faz, se motivar pelo que faz, gostar do que faz. Isso é mais importante. Né? Muito bem. Álvaro Crispino, suas considerações finais. Como o tempo é pequeno, é curto, né, eu vou aproveitar a consideração final para dar mais uma dica a partir da fala do vídeo dos meninos lá de Marabá e de Natal. Uhum. Eles falaram aí de Facebook, de internet. Então, a última dica. Quero perguntar para você quem é que manda em quem. Quem é que manda em quem? É você que manda no seu Facebook, no seu celular, nas mídias, ou são as mídias que mandam em vocês? Então, quando a gente tem hoje uma vida conectada, todos nós temos uma vida conectada, temos smartphone, temos tudo isso, em geral, são essas coisas que ditam o que nós vamos fazer da nossa vida. Péssima ideia. Né? Nós não podemos ser escravos das mídias. As mídias têm que nos servir. Então, de tempos em tempos, vamos fazer como dizia Vitor Hugo. Coloquem suas mídias sobre a mesa, o seu Facebook, seu celular, seu Twitter, tudo que vocês queiram, e perguntem para ele quem é que manda em quem. Diga assim, eu mando em vocês. Então, não se permitam ir na onda das mídias. Não são as mídias que ditam as regras que nós temos que seguir. Nós escolhemos, como disse a Rebeca, nós escolhemos o que queremos e o que somos. E a partir daí, eu digo à mídia quem manda em quem. Sou eu. Esse é um bom caminho para a gente aprender a ser o que a gente efetivamente é. Muito obrigado pela oportunidade. Nós queremos agradecer também aos clubes de mídia, às unidades que estão ligadas aqui no nosso programa, ao pessoal da sede que está assistindo, ao Clube de Mídia Amigos Dedicados, à Unidade Mãe Marocas, Francisco Lamego, a Casa de José, a Casa de Ercílio, a Casa de Vovó Aida e tantas outras, Rodolfo Aureliano, Virginia Smith, todos que passaram essa uma hora gostosa aqui conosco, não é? Nós queremos lembrar que ao longo do mês de agosto nós temos a nossa programação do mês da juventude, não é? Agora no dia 22, na próxima terça-feira, nós teremos a exibição do filme Preciosa, uma história de esperança. E nós já conversamos com os educadores a respeito disso e vimos que se porventura houver um outro filme que eles achem mais adequado, não tem problema nenhum. Eles podem exibir esse filme sem problemas. Só informa pra gente ficar sabendo e poder divulgar para os outros clubes de mídia, não é? Aqueles que não estiverem conseguindo acessar a internet no dia 22, a gente já enviou a informação também. Existe um outro link que foi disponibilizado pela comunicação. Esse link facilita o acesso à exibição do filme. Caso não seja possível ainda, que possam então assistir num outro momento através do canal do YouTube que a gente colocou o link lá. No dia 29, que é o finalzinho do nosso mês da juventude, nós estaremos conversando nos clubes de mídia a respeito do aniversário da Semana de Arte Moderna. São 95 anos da Semana de Arte Moderna. É uma homenagem que nós estamos prestando a todos aqueles artistas que trabalharam para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade, não é? no campo da arte. Então estão todos convidados no Clube de Mídia, nós teremos oficinas, apresentações, e eu tenho que correr, porque o tempo acabou e a gente não tem mais tempo para nada. Até lá, até o próximo programa. Continuemos aí em agosto, mês da juventude. Eu quero pedir uma salva de palmas para todos
os nossos amigos da técnica, né? O Ariovaldo, a Carla, o Wesley, o Gustavo, que estão por trás das câmeras. O nosso muito obrigado. E todos colaboraram, né, direto ou indiretamente, para que nós tivéssemos esse momento aqui muito gostoso. Tá bom? Até o próximo programa. Muito obrigado a todos.